Hoje, 24 de agosto de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, uma sexta-feira bem triste, melancólica, no aguardo de um domingo glorioso, que só um milagre vai fazer com que o Marcílio Dias mude a história que foi construída pela equipe do Metropolitano no jogo de ida da final da segunda divisão. O jogo que aconteceu na quarta-feira em Blumenau, onde o Metropolitano venceu o Marcílio Dias por 3-0, obrigando a que o Marcílio Dias agora, neste jogo de volta, o jogo decisivo, o Marcílio Dias tenha que vencer com uma diferença de 3 gols da equipe do Metropolitano para levantar o título pela vantagem de ter sido campeão do segundo turno. Para o Metropolitano, pode empatar o jogo, pode perder de 1-0 até 2-0. Só não pode perder de 3-0. Se perder de 3-0, o Marcílio Dias conquista o título. E havia uma grande preocupação, há ainda uma grande preocupação, com relação ao número de torcedores que vai afluir ao estádio Doutor Ercílio Luz neste domingo, jogo programado para as 15 horas. Conversei com o pessoal do Marcílio Dias, disse que a procura de vendas de ingresso por antecipação não é tão grande quanto foi naquele jogo contra o Fluminense, mas não é de assustar tanto, não. Ô Igor, você acredita que nós vamos ter um público aproximado daquele público que tivemos no jogo decisivo para que o Marcílio Dias subiu para a primeira divisão contra o Fluminense? Olha lá, boa tarde a você, ao pessoal da Univale. Tem que ser bem sincero, sempre é o comentário que eu faço. Acredito que, devido ao resultado lá de Blumenau, o Marcílio tomou um prejuízo no domingo aqui. Acredito que deva baixar o público, não seria o que foi domingo contra o Fluminense, caso o Marcílio Dias tivesse pelo menos um resultado equilibrado lá na cidade de Blumenau. Mas a gente sabe que o Marcílio tem um público fiel, que deve ser em torno de 1.500, 1.600 torcedores, o fiel mesmo em torno de 1.200, mas é claro que teremos outros torcedores que também acreditarão na conquista. Mas o público geral mesmo, eu acredito em torno de 2.000 torcedores aqui no domingo no Gigantão. Você acredita que não passa de 2.000? Pode chegar nos 2.500, que é metade do que aconteceu, porque foi 5.000 e alguma coisa? O público 4.800 e alguma coisa, mas a gente notava que praticamente tinha 6.000 pessoas dentro do Gigantão ali. É claro que a imprensa, a gente quer o máximo possível, quer que o torcedor realmente acredite e vá a campo. Eu estou acreditando no resultado, comentei isso agora há pouco na Rádio Univale, até pelo detalhe que eu venho estudando de que forma o Metropolitano jogou os jogos que eu assisti, e acredito muito no resultado de domingo ali, só que tem alguns detalhes que o Marcílio tem que se aperceber para que esse resultado possa ser conquistado. Mas o tempo parece que domingo vai ser bom, vai ser um domingo de sol, e aí vai contribuir muito para que o torcedor vá ao estádio. Eu espero aí que lote as dependências, que realmente o pessoal acredite que o 12º jogador, que é o torcedor, quando ele se faz presente, a equipe adversária realmente se assusta muito aqui dentro do Ercílio Luz. Ô Igor, você que faz o dia a dia do Marcílio Dias, tem conversado com dirigentes, tem conversado com jogadores, tem inclusive com o próprio técnico Vaguinho. O que você sentiu depois do resultado, que não foi nada agradável lá em Blumenau, e o Marcílio Dias, que tem 2 baixas, né? O Dandan não joga, parece. Isso, e o Daniel foi expulso. São 2 baixas significativas? O Daniel já era o volante titular da equipe do técnico Vaguinho, muito elogiado, e por sinal nesse jogo lá de Blumenau, o Daniel fez a pior partida dele e culminou com a expulsão dele. Então, além dele não jogar... Diga-se de passagem, foi uma expulsão por reclamação, por ofensa ao árbitro. Quer dizer, isso aí é característico de um jogador que está fora da sua sintonia. O Daniel, ele
ele, após o gol do Ari Moura, que ele tomou a bola nas costas sem que ninguém da linha defensiva ou o próprio goleiro avisasse ele que tinha o Ari Moura nas costas, assim que ele tomou aquele gol nas costas ali, e o Léo Rigo não fechou também para cobrir, ele praticamente se desequilibrou. Ele sentiu que ele tomou o gol nas costas e aí ele se desequilibrou. E aí, numa jogada em que o jogador do Metropolitano, para evitar o contra-ataque do Marcílio Dias, colocou a mão na bola e o árbitro não parou, o árbitro deu a vantagem, então significava que aquele jogador do Metropolitano que colocou a mão na bola para matar um contra-ataque, ele já tinha cartão amarelo. Então o Daniel gritou para que fosse marcada a falta e, consequentemente, o jogador do Metropolitano teria que ser expulso porque já tinha o amarelo. E o árbitro deu sequência no lance e aí, provavelmente, segundo a súmula do árbitro, ele xingou o árbitro de filho de uma boa mãe, e aí acabou sendo expulso. Ô Igor, qual é a cabeça agora do Vaguinho para esse jogo? Vamos jogar com 5 atacantes, jogar com um monte de jogador, vamos partir para cima? Qual é a filosofia do Vaguinho para esse jogo contra a equipe do Metropolitano que você mais ou menos imagina? Olha, Ládio, se o Vaguinho, que eu acredito que sim, ele tiver a análise do Metropolitano, de como o Metropolitano se comporta, principalmente no início do jogo, ele deve jogar no 4-3-3. Até porque eu falo isso, que eu acompanhei o Metropolitano contra o Barra, contra o Almirante Barroso e contra o Marcílio Dias lá em Blumenau. Os 10 primeiros minutos do Metropolitano é uma equipe muito devagar. Ela toma uma pressão nos 10 primeiros minutos impressionante. Foi assim contra o Barra, que inclusive o Barra teve um pênalti não assinalado nesses 10 minutos. O Almirante Barroso também foi uma pressão incrível nos 10 minutos. E lá em Blumenau, nesse último jogo do 3-0, os primeiros 10 minutos da equipe do Marcílio Dias foi uma blitz para cima do Metropolitano. Então, acho assim, que o Marcílio tem que ir para cima e aproveitar e fazer o gol nesses 10, 15 primeiros minutos, para que aí o jogo comece a fluir melhor. É um jogo complicado. Os jogadores e a própria comissão técnica do Marcílio Dias tem que estar muito bem focado nesse jogo. Eu concordo com você que o Marcílio Dias tem pressa para fazer gol, tem que ter pressa para fazer gol, mas não desesperado. O que é essa pressa para fazer gol? Primeiro, é diminuir o espaço do adversário, que no caso aqui é a equipe do Metropolitano. O que é diminuir o espaço do adversário? É marcação em cima, não deixando eles respirar. E aí o Marcílio Dias tem que ter estrutura física e psicológica para fazer esse tipo de trabalho. Então, a marcação desses 3 homens que você está solicitando, que se faça um 4-3-3, esses 3 homens lá na linha de frente, eles não podem deixar a defesa do Metropolitano sossegada. Eles têm que ir no calcanhar, buscar, dividir a bola. No momento em que dividir a bola, tem que saber se posicionar, empurrar a equipe do Metropolitano para o seu campo de defesa, dar condições a que o seu meio de campo possa jogar. Espero que jogue, espero que a saída do Daniel não venha a dar um prejuízo nesse trabalho de meio de campo. Tem alguém já catalogado para entrar no meio de campo na situação da meia cancha? Ali, geralmente, o técnico Vaguinho ainda está, pelo menos foi o que ele passou ontem, ele não quer revelar nomes ali para o substituto Daniel, mas ele tá dando, pelo que se nota, ele está dando muita importância no ataque. Deve voltar o Schwenk e o trio de ataque deve ser o Abner, o Schwenk e o Sabiá, para fortalecer o que você comentou. Realmente, um setor de ataque que aperte a saída de bola, e concordo contigo que na parte física deva ser o melhor jogo do Marcílio Dias, pelo menos se faz necessário para que o resultado possa ser conseguido. Mas terias, assim, mais ou menos o time que o Vaguinho possa colocar em campo? Olha, o mesmo time que jogou lá em Blumenau, com algumas alterações, que tem uma alteração já forçada, 2, né? Que é o Dandan. O Dandan estava entrando só no segundo tempo, né? O Dandan era o amuleto do técnico Vaguinho, né? Tempo. Então, para substituir o Daniel. Bom, ele tem o Vitor, que também pode jogar ali. O Vitor é uma das opções dele. Aí ele tem
Talvez, se ele quiser adiantar, ele já usou o Olavo ali como zagueiro, mas também joga de volante. Então, entre Olavo, Vitor, é o que deve talvez substituir o próprio Daniel. No mais, Christopher no gol, o Bruno Santos é o lateral direito, o zagueiro é o Igor Brandão e o Rogério. Aí fica a dúvida no volante ali, se vai Vitor, se vai Olavo. A lateral esquerda fica o Léo Rico, como eu já comentei. O meia deve ser Feitosa, o Max e o Léo Ávila. E o ataque, Abner, Schwenk e Sabiá. Provavelmente acredito que o técnico da Vaguinho deva optar por esta situação. Tá, o Wilson Júnior, então, ele deve ficar no banco. Eu acredito que se ele optar pelo Sabiá ali, deve ficar o Wilson Júnior. Caso ele não vai optar pelo Sabiá, deve ser então Abner, Schwenk e Wilson Júnior. Você optaria pelo Sabiá? Não, eu optaria, eu acho que pela conversa do técnico Vaguinho, deve ser o Sabiá, mas eu faria o Wilson Júnior pela rapidez dele ali, pela disposição. Faria de um lado o Abner, do outro lado o Wilson Júnior e o centroavante e o Schwenk. Eu acredito também, Ingo, que o fator meio de campo hoje, nesse jogo, vai ser fundamental, porque é exatamente o setor que vai pegar a primeira e a segunda bola. Quem ganhar a primeira e segunda bola no início do jogo, leva vantagem. Não quer dizer que o Marcílio Dias tenha que fazer um gol a 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos de jogo. Ele tem que ter o controle do jogo. Ele tendo o controle do jogo, fazendo o primeiro gol, as portas se abrirão e as coisas vão ficar mais fáceis. Agora, se passar o tempo e o time não se entrosar, o time não se ajustar, aí não tem cabeça que vai aguentar para o time segurar a pressão e até mesmo a catimba que vai ser empregada pela equipe do Metropolitano. Tem que ter a luz de alerta ali, porque principalmente em faltas que o Marcílio tiver no ataque e houver as faltas para a equipe do Metropolitano, em cima do teu comentário, tem que ter alguém parado na frente da bola do Metropolitano. Não pode, no momento que o Marcílio estiver no ataque e houver uma falta para o Metropolitano, deixar alguém do Metropolitano com a bola livre para botar a bola onde quer num contra-ataque. Tem que ter atenção, que tem que ter alguém que fique na bola, tem que marcar o William, tem que marcar esse garoto, o Palhinha, que é um domínio de bola impressionante, e o camisa 7, o Ari Moura. E nas bolas paradas de falta e escanteio, muita atenção com o zagueiro Elton, que geralmente as bolas estão chegando nele na grande área. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos voltar a falar sobre o jogo do Marcílio Dias e Metropolitano, um jogo importante para o Marcílio, tem que fazer 3 gols para poder se classificar, 3 gols, tem que fazer uma diferença de 3 gols para poder se classificar e conquistar o título da segunda divisão. E também teremos a tabela e vamos falar também da arbitragem desse jogo. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco temos apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira, fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Continuando a falar sobre o jogo do Marcílio Dias e Metropolitano, o Ingo tem aqui os valores dos ingressos. Você pode comprar os ingressos antecipados até sábado à tarde e depois no dia do jogo tem outro preço. Qual é a tabela de preço dos jogos? Olha lá, a tabela até sábado, 17 horas, então ali no Convés do Marinheiro, na rua 7 de setembro, a descoberta é R$20 e 10 a meia. A coberta é R$40 e 20 a meia. E a cadeira é R$50 e 25 a meia. Isso antecipado. Até sábado, 17 horas, ali no Convés do Marinheiro, na rua 7 de setembro. Já no dia do jogo, então, descoberta 30, 15 a meia, coberta 50, 25 a meia e cadeira 60 e 30 a meia. Então, compensa até amanhã às 17 horas conseguir esse desconto no ingresso. E só concluindo a situação do jogo do Marcílio Dias, o Ingo frisou bem aqui várias vezes a respeito da defesa do Marcílio. Bola aérea nessa defesa do Marcílio Dias é um Deus nos acuda. Eu acho que o Vaguinho deve ter ficado pelo menos 48 horas com os caras lá dizendo: "Ei, pessoal, tem que olhar quem é que está atrás também, tem que saber marcar o adversário, tem que saber marcar a bola também." Da forma como vocês jogaram em Blumenau, os erros de marcação foram primários.
E ele tem que corrigir isso. Se ele conseguir corrigir, já é meio caminho andado. Eládio, o Christopher, o goleiro do Marcílio Dias, ali na pequena área, se tu analisar assim, qual é o principal ponto forte do Christopher, o goleiro do Marcílio Dias, é bola aérea. Ali dentro da pequena área é o principal ponto forte, que é raríssimo, o Christopher tem essa vantagem. Em compensação, qual é a dificuldade do Christopher? É o que você acabou de falar. Conseguir orientar para que fora da pequena área, na grande área ali, faça a marcação nas costas, está passando, está sem marcar, olha atenção, faz a falta tal, mata a jogada no meio campo, não deixa para matar na frente da grande área. Tudo isso tem que ser uma comunicação para que a coisa funcione. E a arbitragem? Nós aqui conversamos bastante a respeito do jovem árbitro que apitou em Blumenau e agora quem é o árbitro desse grande jogo decisivo e jogo quente, com certeza. Ládio, às vezes a gente da imprensa comenta, fala, rádio, televisão, e muitas vezes a gente é tirado como profeta. Parece um profeta, mas é que realmente a gente conhece, a gente veio do futebol, então a gente sabia que a arbitragem lá em Blumenau, um jovem, vamos dizer assim, inexperiente para uma final, porque ele apitou 5 jogos normais dentro do campeonato, iria dar problema, e deu problema, tanto é que a maioria dos jogadores ficaram nervosos. Influenciou no resultado? Não sei, até nos gols não, porque não houve gol com problema de arbitragem, mas no contexto geral acabou prejudicando um pouco. A arbitragem de domingo, é claro que a gente sabia que eles não iam colocar um jovem para ser testado aqui em Itajaí. O árbitro domingo é o melhor árbitro da Série B do campeonato. Diego da Costa Cidral é o árbitro, um excelente árbitro para domingo aqui na cidade de Itajaí. Esse árbitro é de onde? O Diego da Costa Cidral, ele é de Florianópolis, se eu não me engano, é da capital mesmo. Alex dos Santos é o auxiliar número 1 e o Diego Berdetti é auxiliar número 2. O quarto árbitro é Jefferson Schmidt, comandante do batalhão de polícia da cidade de Blumenau. Bom, o que íamos falar do jogo do Marcílio Dias contra o Metropolitano é esperar agora, torcer para que o Marcílio Dias dê uma de Barcelona e precisava fazer 6, fez 6, precisava fazer 5, fez 5, mas também tem vezes tomou 5, tomou 4, tomou 3 também. Então, o Marcílio Dias vai ter que se tornar um guerreiro. Qual foi a frase que você usou ontem, o marinheiro? Não existe marinheiro em águas calmas, né? Existe marinheiro só em mar agitado, né? Então, quer dizer, o mar domingo vai estar agitado. Então, o marinheiro vai ter que mostrar que é marinheiro. Ondas aí de 30 metros aí, vamos dizer. Então, o mar está muito agitado, a torcida do Metropolitano vem em peso para Itajaí. As redes sociais, a gente tem acompanhado a movimentação dos ônibus ali, caravana que vem para Itajaí. Por que eu citei que o Jefferson Schmidt, o quarto árbitro, é comandante da Polícia Militar de Blumenau? Porque todo cuidado é pouco nesse momento. Além da Polícia Militar de Itajaí, é claro que o Jefferson também tem um aparato aí que deve ser ajudado pela cidade de Blumenau e vai vir escoltado aqui para a cidade de Itajaí, toda a torcida do Blumenau. Agora, é claro, né, a gente espera do torcedor do Marcílio Dias, que teve 2 vezes lá no SES do Blumenau, não teve o menor problema com torcida adversária. Esperamos que, caso o Marcílio vença ou caso o Marcílio não vença, que faça parte ali uma festa ali e que realmente tudo fique na paz. Só complementando, vamos receber bem o aniversário, vamos torcer, vamos fazer a diferença no grito, naquele grito de guerra da torcida do Marcílio Dias e também dar um alerta aqui para a direção do Marcílio Dias, que não aconteçam os mesmos atropelos que aconteceram no acesso ao estádio domingo, já que o jogo está programado para as 15 horas. Ládio, e assim, fica um alerta, como você falou, um alerta mesmo para o torcedor do Marcílio Dias, principalmente ali onde os jogadores do adversário saem ali, os adversários saem naquele setor. Gente, alivia ali, dá uma calma, até porque vem a Copa Santa Catarina agora, e caso aconteça alguma irregularidade no campo do Marcílio Dias, ele vai ter que pagar na Copa Santa Catarina, ele vai perder mando de campo. Então, torcedor, tenha muito cuidado, não jogue objeto no campo, vamos ter bastante paciência para não prejudicar o Marcílio na Copa Santa Catarina. Tá, então agora nós vamos à tabela do que aconteceu no futebol brasileiro, o que vai acontecer. Teremos rodada da Série A, que começa no sábado com a Chapecoense com o Vasco, vai ser domingo, Chapecoense com o Vasco da Gama, e também teremos aí a participação dos nossos catarinenses na Série B. Vamos à tabela? No Campeonato Brasileiro da Série A, 20ª rodada,
realizada na quinta-feira, o Flamengo venceu o Vitória e se aproximou do São Paulo, o Atlético por 1-0, e o Atlético Mineiro empatou com o Vasco. O Vasco segurou a peteca, hein? O Atlético Mineiro, o melhor ataque do campeonato. No Campeonato Brasileiro da Série B, 23ª rodada, nesta sexta-feira, Figueirense vai enfrentar o Brasil de Pelotas, jogo importantíssimo para o Figueirense. O Coritiba pega o Oeste e o Atlético Goianiense vai enfrentar a equipe do CRB. Jogos desta sexta-feira. No sábado, teremos Ponte Preta e Guarani, São Bento e Avaí, Vila Nova e Goiás, CSA e Criciúma, Paysandu e Sampaio Correia, Fortaleza e Londrina, Juventude versus Boa Esporte. No sábado, Santos e Bahia, 21ª rodada da Série A. O Atlético Paranaense e Grêmio, Corinthians e Paraná, Cruzeiro e Fluminense, Botafogo e Sport. No domingo, São Paulo, tentando manter a liderança, vai enfrentar o Ceará, o penúltimo colocado, porque o Paraná é o último. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo. O Vitória versus Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras, grande jogo. E o Vasco da Gama vai enfrentar a Chapecoense. Chapecoense é uma situação complicada dentro do campeonato. E no domingo, já programado aqui, Marcílio Dias e Metropolitano vão decidir o título da segunda divisão, jogo programado para o estádio Dr. Hercílio Luz, às 15 horas. Ô Ingo, a situação da Chapecoense, vamos começar aqui pela Série A, a situação da Chapecoense enfrentando a equipe do Vasco. O Vasco precisando de resultado, o Vasco cheio de problema. A Chapecoense vai conseguir fugir dessa situação? Olha, Lado, primeiramente só lembrar então, recapitular, o Diego da Costa Cidral, ele é de Joinville, tá? Ele não é de Florianópolis, Joinville? Ele é de Joinville, isso. Eu acho que esse jogo do Vasco e a equipe da Chapecoense é um jogo daqueles do campeonato que vai medir realmente, sinceramente, quem vai cair e quem não vai cair. Porque a situação que vive a Chapecoense, a situação que vive o Vasco ali, perante as outras equipes... Eles estão bem pertinho ali um do outro. Eles estão muito perto ali e nessa fase do campeonato, quem fica naquela zona de rebaixamento ali parece uma areia movediça. Tu caiu ali, nessa fase do campeonato parece que tu não consegue colocar a cabeça para fora. Então, acredito que é um jogo que vai definir mais ou menos quem vai ficar e quem vai sair da zona de rebaixamento. E a situação também na Série B, nós teremos o jogo do Figueirense enfrentando a equipe do Brasil de Pelotas. Esse jogo é hoje. Esse jogo faz com que o Figueirense, que está fora da zona do G4, ele possa chegar mais perto ou até mesmo entrar no G4. Mas tem que vencer o Brasil de Pelotas. E o Brasil de Pelotas às vezes vem aqui e apronta o time dos catarinenses. Eu tenho visto alguns jogos da equipe do Figueirense e lembrei de outros campeonatos da Série B. Eu estou sentindo uma positividade na equipe do Figueirense. Acredito praticamente que o Figueirense deva subir para a Série A. Estou vendo a equipe do Figueirense muito positivamente ali e acredito que é um importante resultado a vitória do Figueirense em cima do Brasil de Pelotas, mas estou acreditando muito que o Figueirense deve subir para a Série A. Os outros dois jogos, o Avaí vai pegar o São Bento é um 17º colocado. Então, o Avaí está na 4ª posição, o Avaí tem que, mesmo jogando fora de casa, trazer de lá 3 pontos, se é que ele pensa em subir a primeira divisão. O Avaí, a gente entra naquele comentário, né? Esse Avaí faz coisa, né? E o Avaí, quando ele joga fora de casa, se tu vê a tabela, os jogos do Avaí fora de casa, eles são muito melhores os resultados do que jogando em casa. Esse é o ponto positivo desse jogo do Avaí. E concluindo aí, a equipe do Criciúma vai pegar uma pedreira, vai pegar o CSA, que é o 2º colocado. O Criciúma precisa e vai jogar fora de casa. Olha, a situação do Criciúma tão crítica quanto a da Chapecoense. Quanto mais vai afinalando o campeonato, vai chegando ao seu fim realmente, parece que as coisas ficam cada vez mais difíceis, parece que os adversários mais fortes ficaram para o final do campeonato. Então, é uma situação complicada realmente a do Criciúma, mas ele não tem outra alternativa. No mínimo, um empate seria um bom resultado, no mínimo.
A situação dos clubes catarinenses é um pouco mais fácil para Avaí e Figueirense, que estão ali naquela zona de possibilidade de classificação, mas ficando aí Chapecoense e Criciúma numa corda bamba tremenda. Estamos encerrando o nosso programa dessa sexta-feira, convidando todos os torcedores do Marcílio Dias. Todos os caminhos vão ao estádio Dr. Hercílio Luz. Marcílio Dias precisa da força do seu torcedor para conquistar a vitória e o título da segunda divisão. O mais importante, Marcílio Dias já está na primeira divisão. Um abraço e até segunda-feira.